Esse é um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc em conjunto com o Governo do Estado de Pernambuco. Olá minha gente, tudo bem? Meu nome é Aquiles Flores, eu sou guitarrista, cantor, compositor, violonista e estou aqui com o projeto O Violão e os Ritmos Pernambucanos. A partir de agora entraremos na reta final do nosso curso falando de um ritmo que representa e simboliza muito a cultura do estado de Pernambuco. O frevo. Uma história muito rica a ser contada, mas isso é um trabalho para a nossa especialista em etnomusicologia, Cris Nolasco. Enquanto isso, vamos para a nossa aula de técnica de violão. Bem, galera, vamos lá para a nossa aula de violão. A gente entrou na reta final e eu gostaria de fazer uma revisão rápida de tudo que a gente abordou durante essas videoaulas que a gente vem fazendo com vocês aqui. A partir de hoje, a gente vai dar uma revisada no que a gente já aprendeu e dar uma praticada também para consolidar o aprendizado. Eu queria falar primeiro, afinação. A gente já falou da afinação na primeira aula, que é muito importante, né? Então a gente tem que tocar com violão afinado. Eu já ensinei na primeira aula como afinar o violão. Eu vou dar uma repassada rápida aqui com vocês, né? Com as notas que a gente tem que afinar. E a gente tem aqui o violão de primeira, de baixo para cima. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta corda, né? A nota que a gente tem aqui, com ela afinada na afinação padrão, ou que muitos chamam de diapasão, né? Eu tenho a primeira corda Mi, Si, Sol, Ré, Lá e o Mi que se repete. Você vê que esse Mi aqui e esse Mi aqui são a mesma nota. Uma oitava acima. Você vai ver que esse Mi aqui se repete 2 oitavas acima ou 2 oitavas abaixo. Então, a gente afina. Eu vou aproveitar, eu passei para vocês como usar o afinador. O afinador é muito importante porque ele é exato. Você pode baixar o afinador no seu aplicativo, no seu celular, não precisa comprar um afinador específico. Tem os afinadores que você coloca aqui, né, que você é o chamado de tipo grampo, que ele pega aqui e você afina. Você pode usar um afinador também de pedal, né? Enfim, inúmeras formas de você afinar o violão. Só não pode tocar desafinado, né? Então eu vou ensinar uma técnicazinha que a gente afina uma nota e através dela a gente afina as outras, tá? Vamos imaginar que a gente consegue um Lá. A gente pega um determinado, ouvindo uma música ou num próprio afinador, a gente pega o Lá. Temos o Lá afinado. Aí a partir do Lá eu vou afinar as outras cordas sem precisar do afinador, né? Isso é uma coisa, não tem uma precisão do afinador, mas é aquela coisa do improviso na hora. Às vezes o ouvido salva também a pessoa no meio de uma execução, que você não tem um afinador disponível na hora, ou próprio no meio da música, entre uma música e outra, né? Então vamos lá, vamos para uma técnica bem antiga, bem facinho de afinar o violão. A gente conseguiu afinar o Lá.
né? Como a gente conseguiu Lá, não sei. A gente ouviu uma música em Lá maior, a gente tem uns tipos de afinadores que são de metal, que você bate nele e fica ouvindo, soando aquela nota lá, né? E existe aquele tom do telefone que é em Lá maior, que é exatamente esse Lá aqui, que é a frequência que menos incomoda o ouvido humano. Então é aquele tom, aquele que a gente ouve tocando quando a gente faz uma chamada, né? É uma dica. Então você pega ele como Lá, que vai dar exatamente esse Lá aqui. Então a gente afinou o Lá. Então eu venho aqui para a quinta casa, certo? Eu venho aqui na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta casa, né? Que muitos violões você tem a marcação, né? Esse aqui eu tenho apenas uma marcaçãozinha aqui que já me orienta, né? E eu sei que aqui é a quinta casa. Então a partir daqui eu tenho um Lá. Aí quando eu apertar aqui nessa quinta casa, pressionar, eu vou ter o Ré. E o Ré nada mais é do que a quarta corda solta. Então eu posso, através do meu ouvido, afinando, tendo uma corda afinada, pode ser qualquer uma, né? Eu uso o Lá como referência porque o Lá é mais fácil, você afina o Lá e do Lá você consegue afinar o resto das notas, né? Então, aqui está o Ré, né? Aqui tem um Lá, Ré, mas aqui é um Ré também. Aí eu posso, através do meu ouvido, ver se estão soando iguais. Pra mim tá bom. Vou desafinar para mostrar para vocês. Aí eu tenho aqui o Lá, aí o Ré. Tá desafinado. Tá baixo, né? Aí eu tenho que dar essa nota, lembrar dela. Passei um pouquinho. Pronto. Eu tenho ela uníssona. Tá afinado o Ré. Aí eu quero afinar a outra corda. Aí eu venho para aqui no Ré e pressiono na quinta casa também, sendo que na quarta corda. Então essa aqui tem que ser igual. Eu pressionando a quarta corda aqui na quinta casa. Aí o Sol, eu tenho Sol. Então o Sol é exatamente essa corda que eu tenho aqui. Aí eu tenho que apertar um pouquinho para ficar legal. Aqui a gente tem uma irregularidade. A gente poderia continuar na lógica aqui, mas essa corda aqui, ela não é uma quarta justa, o intervalo. É uma particularidade da escala do violão. Aí eu clico aqui, aliás, eu digito aqui e a outra corda, na verdade, em vez de usar a quinta casa, na terceira corda eu volto para a quarta casa. Apenas nesse exemplo, certo? Aí essa nota de baixo tem que ser. Porque eu vou achar aqui o Si. E aqui, na segunda corda aqui, na quinta casa, voltando para a quinta casa, eu acho o Mi. Então vem o Mi, Mi. Tem que ser igual. Mi. Estão iguais. É uma forma de afinar. E o Mizão? Eu tenho um Lá solto, então aqui tem que ser igual. Eu posso usar também esse Mi aqui, que já está afinado, e afinar o meu. Mi. E posso conferir aqui, tocando aqui, pressionando na quinta casa, o Lá. Já caiu um pouquinho. É uma forma prática de você afinar o violão. É um macetezinho que eu estou passando aqui para vocês. Mas o afinador é fundamental, gente. Hoje em dia a gente não pode dispensar o afinador, porque é muito importante para que a coisa dê certo, que o instrumento esteja afinado.
né? Então, isso aqui é uma forma prática que a gente resolve na hora, no meio de um show, no meio de algum problema, alguma coisa e tal, a gente faz, mas o afinador é muito importante, realmente. É uma coisa que foi inventada e que tem muito valor para ninguém sair por aí tocando desafinado. Uma outra coisa que eu falei nas primeiras aulas foi no estudo das mãos, né? A gente tem a mão direita e a mão esquerda que trabalham juntas, trabalham em harmonia para poder você conseguir fazer o ritmo e colocar os acordes aqui com a outra mão. Uma dica primeira que eu dei foi você foi treinar com a mão separada. Então aqui você só abafaria a corda, não deixaria soar e faria. Estudaria dedilhado, pode estudar batida. Né? E por outro lado, você também pode treinar aqui os acordes sem se preocupar muito com a mão direita nem com o dedilhado, na hora de usar a mão esquerda. Aí aqui você vai, para aprender, vai colocar as notas, como o nosso famoso Lá maior. Você coloca a nota e você não se preocupe muito com a mão direita. No caso, você está treinando aqui a mão esquerda. Então, o segredo é que ela não saia desse jeito. Então tem que estar pressionadinha, certo? Lembre da curvatura dos dedos, que a gente tem que dar uma curvadinha na falangeta para poder não interferir uma corda, um dedo não interferir na outra corda, em duas cordas ao mesmo tempo, entendeu? Cada dedo para uma corda, nesse caso que eu estou falando, e com a mão direita basta você tocar, simplesmente. Passe o polegar e deixa soar. Então, o importante é que a nota aqui não saia mordida, nem precisa, né? Então, treinando só a mão esquerda, sem se preocupar com a mão direita. A mão direita faz só uma varrida com o polegar, na verdade. O importante é que as notas saiam bem, saiam exatas. Muito importante para a sonoridade, né? E com o tempo, a troca de acordes. Isso também é uma forma, você começa de uma forma devagar. Depois você vai perceber que você vai ter que fazer isso num certo ritmo, num certo andamento. Então, a dica que eu estou falando a princípio, ou no decorrer do estudo, tentem trabalhar as mãos separadas primeiro, né? Trabalhar a batida ritmada da mão direita como dedilhado e também a colocação dos acordes, certo? Que você vai colocar sem muita preocupação com a batida. A partir daí, você vai usar as duas mãos, agregar exatamente o valor das duas mãos juntas. Que juntando com as outras técnicas que eu já passei, vai formar a sua identidade musical. Dicas de estudo, vamos lá. A gente tem muita coisa que a gente vem aprendendo, né? E vocês agora, a partir de agora, vocês vão desenvolver suas próprias dicas de estudo, né? Eu ainda recomendo a questão do dedilhado, que é muito importante, né? Tentem passar todas as notas que a gente já falou, todos os acordes. Dedilhando, batendo, certo? Usando as duas técnicas. Então, treinem muito a questão rítmica. Comecem devagar, botando nota por nota. E vão criando suas próprias harmonias dentro daquilo que a gente falou, usando a tônica, a quarta justa e a quinta justa, né? E também aquela nota que é a relativa, que chama o acorde da tônica para a quarta, certo? Tentem praticar muitos acordes, em todos eles, né? Vamos do Lá, o Ré,
Mi, o Fá, o Sol e o Si. Certo, gente? Então vamos lá, vamos estudar. Mãos à obra. Falando de frevo. O frevo surgiu em Pernambuco entre o fim do século XIX e o início do século XX. Primeiramente como um ritmo carnavalesco, nascido dos machiches, dos dobrados, das polcas e das marchinhas de carnaval. O frevo originalmente não tinha letra, era só tocado por uma banda. Ele tem presença de música, de dança, instrumentos de sopro, o ritmo acelerado, movimentos acrobáticos, inserção de elementos de outras danças e a inserção de elementos da capoeira. Os figurinos são coloridos e a utilização de pequenas sombrinhas marcam a história do frevo. Não há apenas um tipo de frevo. O mais comum não é o cantado, mas apenas executado por instrumentos de sopro e de percussão. Falando sobre os instrumentos musicais, os mais utilizados são o trombone, trompete, saxofone, a tuba. São marcados geralmente por instrumentos de sopro e de percussão. Uma das características mais marcantes, como já falamos antes, é a utilização das sombrinhas coloridas, que são objetos que assumem um papel muito importante na dança. As sombrinhas de frevo, elas auxiliam na coreografia, ajudando os dançarinos a obter equilíbrio ao executar passos acrobáticos. Além disso, trazem um colorido especial à dança. Os passistas, como são chamados os dançarinos de frevo, usam roupas bastante coloridas também. Tipos de frevo. São 3 os tipos de frevo, sendo o mais tradicional o frevo de rua. O frevo de rua, ele não é cantado, mas executado ao ritmo dos instrumentos musicais. É o frevo da dança, onde as pessoas se jogam no carnaval. O frevo canção. Esse é o frevo orquestrado, o qual apresenta um ritmo mais lento. O frevo de bloco. É cantado e assemelha-se a uma marchinha de carnaval. Em 2014, foi inaugurado o Paço do Frevo no Recife. Trata-se de um local que reúne a história dessa expressão cultural, bem como oferece formação referente ao frevo. O objetivo é divulgar e valorizar a arte que compreende as áreas da dança e da música e fazem parte da cultura brasileira. Os movimentos do frevo. Os passos básicos elementares são a dobradiça, a tesoura, a locomotiva, o ferrolho, o parafuso, o pontilhado, o ponta de pé e calcanhar, o saci-pererê, o abanando, o caindo nas molas e pernada. Este último claramente identificável na capoeira. O frevo serve para fortalecer a identidade cultural do povo pernambucano, sendo seu patrimônio imaterial. A base rítmica do frevo, ela é constituída pelo surdo, pelo caixa e pelo pandeiro. Podemos ver agora um exemplo do frevo no pandeiro. Frevo no pandeiro. Se for mais lento, frevo de bloco. Mais rápido, frevo de rua. A batida é a mesma. Frevo de bloco. Frevo de rua. Bem lento. A relação entre a capoeira e o frevo. Patrimônio imaterial da humanidade, o frevo ele assume grande importância em ser estudado, aplicado e difundido juntamente com a capoeira, enfatizando assim contextos que podem ser trabalhados no âmbito da educação física escolar.
O objetivo dos compositores de frevo e dos músicos é causar a maior animação e efervescência nos 4 dias de folia. Dia 9 de fevereiro é comemorado o Dia do Frevo. O frevo merece destaque no carnaval pernambucano, sobretudo nas cidades de Olinda e Recife. O frevo ele foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial da humanidade pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, em 2007. Em 2012, o frevo foi incluído na lista representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas, a Unesco. Vamos para a nossa dica do professor de hoje. Eu queria falar um pouco do que tem valor para a gente na música, né? A gente fica meio... A música é uma coisa que agrada ou não agrada, né? Cada um ouve a música de acordo com suas preferências ou com influências do meio, ou dos pais, ou dos amigos, ou o que está rolando, né? O que está bombando nas plataformas, né? Existe a mídia, existe a indústria. É muito importante haver exatamente a indústria musical, porque a música tem que render, tem que gerar. É uma profissão, não é? Então, é muito importante que você valorize muito o que você vai estudar, o que você vai fazer, né? A gente tem infinitas possibilidades a serem seguidas, né? Então você tem que fazer e tocar o que lhe agrada. Mas eu queria ressaltar uma coisa muito importante e que nós brasileiros, né, de uma forma geral, esquecemos muito, é uma opinião pessoal, né, de valorizar a própria cultura, em detrimento de uma indústria musical, né? Eu não estou aqui condenando, você tem que ser pago por aquilo que você faz, você tem que receber aquilo, né? Você tem que ter a sua realização profissional, e para fazer bem feito o que você está fazendo, no caso, ser músico, ser artista, ser cantor, né? Você tem que lidar de uma forma profissional. É uma profissão como qualquer outra. Então, é importante que exista a indústria para poder você ser capitalizado, você poder gerar e tirar dali o seu sustento, porque você tem que se dedicar àquilo, à sua profissão, 24 horas por dia. Até quando você não está trabalhando nessa profissão, você está trabalhando. É o que chamam do ócio criativo, que é uma coisa meio abstrata para explicar, mas é uma coisa que existe realmente. Você precisa daquele tempo para poder você ter a criatividade, não é? Mas tudo é muito duro, tudo é um trabalho muito duro, e a indústria fortalece isso. É importante que exista realmente a indústria musical, mas não em detrimento da nossa cultura do Brasil. A gente tem um país continental, né, imenso, de norte a sul, leste a oeste, né? Nós temos aí vários sotaques diferentes, nós temos várias manifestações culturais, populares diferentes, né? Desenvolvidas a partir de coisas que vieram de fora ou coisas que foram criadas aqui mesmo, não é? E a gente tem, no Brasil particularmente, uma riqueza invejável para o mundo todo.
porque o que a gente tem aqui concentrado na nossa extensão territorial não existe em nenhuma parte do mundo. Né? Se você pega a indústria americana, você vai ter alguns ritmos, você vai ter algumas coisas, algumas manifestações culturais diferentes, realmente vai ter muita coisa. Vai ter o pop como cargo-chefe, né, como o que realmente, né, lidera, o que vende mais, né, na indústria americana, mas você não tem uma identidade, você vê aquilo uma música meio universal. E o Brasil, particularmente, tem uma coisa que nenhum outro país tem, que é a diversidade cultural. Os nossos ritmos, a nossa formação, a nossa etnia, a nossa miscigenação proporcionou com que nós tivéssemos o privilégio de termos aqui muitas opções de cultura, muita coisa boa a ser descoberta e a ser estudada. A gente gosta da world music, realmente é uma coisa, é massa, eu gosto também. O rock and roll é muito bom. Eu tenho rock and roll na veia. Eu sou guitarrista, né? Eu ouvi muitos americanos e os ingleses tocarem. Eu gosto muito realmente da música, da música universal, né? O rock and roll que deixou de ser um ritmo e virou realmente uma filosofia de vida. Né? Mas isso é muito bem feito. Isso é muito bem feito por eles. Pelos ingleses, pelos americanos. Nós temos o nosso rock and roll, mas o nosso é diferente, o nosso tem um sotaque diferente. Não falo nem da língua, eu falo realmente da música, do ritmo, da batida, da swingada. Nós fomos colonizados aqui por vários países, várias línguas aqui, né? A gente tem o português, que é realmente a nossa língua que a gente fala, né? Tem Portugal aqui, a influência portuguesa é muito grande, mas a gente também teve, vindo da África, infelizmente de uma forma muito cruel, mas nós tivemos a sorte de termos a África também no nosso sangue aqui, que é exatamente onde vai a nossa batida, o nosso swing, a nossa alegria, né? Misturado exatamente a questão europeia, né? Daquela questão da música arcade, da música, né? Que vem das origens da música erudita. E aqui nós temos os índios, né? Onde também tem sua manifestação cultural, musical muito forte, não é? E juntou tudo isso e deu no que deu. Realmente o Brasil hoje é uma referência mundial em diversidade cultural. Nenhum outro país tem o que a gente tem. Aqui a gente tem ritmo para todos os gostos. E a gente tem o nosso ritmo, a nossa criação. Então, por isso que eu bato na tecla dos ritmos pernambucanos, porque eu estou dando como exemplo Pernambuco, mas a gente tem Maranhão, a gente tem Bahia, a gente tem Rio, a gente tem São Paulo, a gente tem Rio Grande do Sul, a gente tem o Brasil todo. Todos têm um valor cultural muito grande. Eu não estou dizendo para você não consumir aquilo que é feito de uma forma industrial, diríamos assim, né? Vamos citar, eu vou me dar o direito de falar dos ritmos, sim, sertanejo. O sertanejo não é mais o sertanejo hoje é um pop, né? Transformou-se num pop, criou-se uma fórmula e as duplas sertanejas estão aí, né? E estão fazendo o seu trabalho, estão divulgando a sua cultura, da sua forma, mesmo com aquele padrão totalmente formado daquilo ali, até as roupas, os cabelos. As harmonias das músicas são harmonias que já são bem conhecidas, né? São o que a gente chama de clichê, é uma coisa que a gente já espera. Então é fácil você realmente assimilar isso que vem do que a gente chama, eu estou citando o sertanejo, mas o forró foi meio que derivando, foi inventado o que chamam de vandeirão e misturou-se o forró com o sertanejo e criou-se uma música pop, uma música vendável, mas não é uma música que vai marcar a sua vida ou que vai mudar. Pode até acontecer, mas não é uma música que vai lhe agregar tanto conhecimento, tanto valor, porque é uma coisa pré-moldada, uma coisa fabricada. Eu acho que tudo é válido
E tem mais é que fazer mesmo. Estão fazendo sertanejo, estão vendendo, tem que fazer. Não é? Mas a gente pode fazer também o baião, pode fazer o baião tradicional, a gente pode fazer o frevo também, a gente pode fazer, ouvir o maracatu, ouvir o caboclinho, a gente pode curtir, porque é uma coisa que não tem lugar nenhum. E a gente é rico e não sabe, porque a gente deixa de valorizar o que a gente tem aqui para valorizar as coisas que meio que se tornaram pasteurizadas e de fácil assimilação, em que você não se preocupa, você apenas coloca lá o som na sua mídia de preferência, você vai estar ouvindo, você não está preocupado ali como foi feito aquilo, como você está simplesmente ouvindo aquela letra fácil, direta, de fácil acesso, não é? Então, e ao mesmo tempo a gente tem no Brasil uma gama cultural muito rica, de causar inveja para os gringos. Tanto é que a gente vai para a Europa com os nossos cocos, os nossos maracatus, e lá somos muito bem recebidos, né? Eles amam a cultura. Talvez um pouco exótica para eles, né? Talvez isso também seja interessante. Mas que seja exótico, mas tem muito valor, é muito ritmo. E eles não conseguem tocar igual a gente. Eles tentam, mas não conseguem. Não conseguem tocar o samba igual a gente, eles não conseguem tocar o maracatu, o frevo, aí é que não conseguem mesmo. Mas eles admiram e consomem isso. E por que a gente não consome isso? Eu acho que a gente tem que valorizar os nossos artistas de samba. O samba, eu considero que o samba já tem um lugar muito, muito bem colocado na indústria musical brasileira. Graças a Deus, assim, o samba já tem o seu lugar, né? Tem os derivados, os pagodes, os sambas, tudo é válido, tudo realmente é uma cultura muito bonita, não é? Mas a gente precisa agregar mais coisas a isso aí, né? O frevo pernambucano é uma coisa magnífica, é uma coisa maravilhosa e que pode tocar o ano todo, por que não? Talvez uma adequação, uma coisa ali, outra aqui, não é? E é uma música muito bela, muito bonita, fala de coisas bonitas, é uma coisa que traz, o frevo também é uma coisa que traz um certo lamento quando se refere à saudade, isso também é muito bonito, né? O maracatu é uma coisa linda, que envolve uma mistura de ritmo e religião, de fé e de crenças, né? O caboclinho, o cavalo marinho é uma coisa linda, então, gente, vamos pesquisar o que a gente tem aqui. Não é, eu estou falando particularmente de Pernambuco, mas a gente pesquisa o que tem no Brasil todo, né? Pesquisa o sertanejo, você gosta do sertanejo? Gosta do lamento, daquela coisa sertaneja, daquele choro de viola? Pesquise os violeiros, pesquise, tem gente fazendo música boa, sertaneja, tem gente também fazendo, não é só aquela coisa formatada, naquela coisa igual. Tem muita coisa boa. Então, vamos estudar o violão, vamos aprender música e vamos aproveitar o que a gente tem aqui no Brasil, que é a nossa diversidade cultural. Certo? A gente não sabe o que está perdendo, a gente é rico e não sabe. Eu estou vendo uma garotada nova aí buscando realmente coisas, né? Voltando a ouvir Noel Rosa, Lupicínio Rodrigues, e é muito bonito isso. Vamos fazer isso, vamos ouvir os nossos compositores de frevo também, Nelson Ferreira. Temos aí o maestro Spock, que é um ariete nessa divulgação cultural do nosso estado, né? Um cara que reformulou o frevo, colocou jazz, né? Ouçam o maestro Spock, ouçam a Spock Frevo Orquestra. É muito bom, você vai ficar arrepiado de tanta coisa bonita que eles fazem, né? A música instrumental também é importante, né? Para quem está aprendendo instrumento é fundamental. E a música instrumental se o Brasil tivesse uma educação musical nas escolas, talvez, né? Fosse obrigatório, a gente entenderia a música instrumental, que as pessoas não valorizam no Brasil, porque querem ouvir a voz, querem ouvir a palavra, né? Sentem a necessidade da palavra, porque eles não estão muito preocupados ainda com a música, não foram formados, não é só formar músicos, é formar plateias, entendeu? Pessoas que têm um bom gosto musical. Então é isso, procurem aqui mesmo que vocês vão achar, não vão muito longe não, vamos prestigiar nossos artistas, vamos baixar, vamos pagar, vamos comprar as músicas dos nossos artistas daqui, de Pernambuco e do Brasil.
Vamos valorizar a nossa cultura, porque o que a gente tem aqui é sem igual, gente. Não tem em lugar nenhum no mundo. Vamos lá, vamos curtir a nossa música e vamos valorizar os nossos artistas. Até a próxima dica do professor.